Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje, primeira vez nesse estúdio, a vereadora Elisa representa Taubaté, acompanhada da Adalgisa Américo, ambas do Cidadania. Sejam bem-vindas, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem? Muito prazer a gente estar aqui pela primeira vez, né, aqui dentro do estúdio. Sim, estou aqui passando para agradecer a todos também, Tânia, por estarmos aqui fiscalizando os fiscalizadores. Pois é, pela primeira vez, como eu falei antes, vocês chegaram com pandemia, né? Então não tinha outro jeito. Aí vamos ir de pouquinho. Agora a gente está aqui, todo mundo ainda de máscara, ainda todo mundo se cuidando. Porém, com um pezinho já no fim do ano, que a gente comentou aqui antes de entrar no ar. Então, finalizando o primeiro ano de mandato de vocês, como é essa sensação de dever cumprido, como foi? É desafiador, né? Eu sempre falo isso, a gente até brinca, é muito desafiador, mas a gente está aí terminando um ano de muito aprendizado, de fazer uma avaliação, né? Rever o que passou, o que foi bom para melhorar e o que não foi bom para a gente fazer diferente, fazer da melhor forma. E as críticas, né, da Algisa, que a gente estava comentando, tem crítica e tem ofensa. Sim. A gente tem que saber lidar. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo para o coletivo é que nós estamos aqui e dando a cara a tapa, né? Então, assim, nem sempre iremos agradar, nem sempre, mas ao mesmo tempo recebemos muitos elogios, recebemos críticas e o mais importante é a gente saber ouvir e de fato, para o erro, ser cauteloso para não continuar fazendo os mesmos erros, né? Isso é o mais importante. Então, a partir do momento que estamos aqui como porta-voz da população, do munícipe, pelas pessoas que apostaram no nosso trabalho, temos os direitos e deveres e, ao mesmo tempo, eles também de cobrar o nosso trabalho. Exatamente, tem que contar com isso. Agora, chegando nesse fim do primeiro mandato, já dá para ter uma ideia do que deu certo, o que não deu certo? Tem um top 3 aí de destaques do ano para a gente resumir para a população? Eu vejo assim que o mais gostoso do trabalho é de saber que as pessoas estão próximas da gente. Seja através das redes sociais, seja através do WhatsApp, do Representa. Então, somos acessíveis, né? Temos o Representa na Rua, que também o tempo todo estamos em diálogo com os munícipes. Então, eu vejo que isso é algo que deu muito certo, de estar próximo dos munícipes, não só em certos períodos, mas constantemente, semanalmente, de receber munícipes no gabinete. Lógico que ainda estamos na pandemia, mas quando chega alguém aqui, até mesmo sem agendar, nós estamos de prontidão para acolher, para ouvir e até mesmo para direcionar, se não estiver ao nosso alcance, o pedido. Sim. Um ponto bacana também que eu vejo, para a gente destacar ao longo desse ano, como a gente falou várias vezes, né, e trouxemos também para a pauta de hoje a questão da audiência sobre os conselhos, foi o acompanhamento que a gente se dividiu, né, para acompanhar os conselhos municipais, que a gente entende que são locais também muito importantes de levantamento de demandas, de entender como que está a situação do município naquela questão. Então, um destaque também que eu trago, além, né, a Dalgisa falou da questão do acolhimento e dessa aproximação da população, que é imprescindível também, considerando a pandemia, né? Mas também essa questão do acompanhamento dos conselhos foi bem bacana e esse projeto nosso de acompanhamento em loco, né, que seria o gabinete itinerante ao Representa na Rua, também é muito bacana. E a questão da educação política, que a gente fez nossa escola de líderes uma vez por ano, em parceria com o gabinete da vereadora Thalita. Então, isso também foi, e com a ex-vereadora Lorene, que tinha essa ideia anterior. Então, isso também foi uma questão que eu destaco, eu acho muito bacana. E vocês são 3, né? Pela primeira vez na história aqui da Câmara, tem a Elisa oficialmente como vereadora, mas considera a Dalgisa e o Rafael co-vereadores. Causou uma certa comoção aqui dentro, né? Que a gente não sabia muito bem como lidar. Todo mundo está aprendendo no Brasil inteiro, né? Porque agora que começou a surgir essa ideia de um mandato coletivo, vocês perceberam isso? Essa aura de somos diferentes? Com certeza. É novo para todo mundo, né? Inclusive, a gente tem conversado muito aqui dentro e fora também,
A Dalgisa participa da Frente Coletivas, né, Dal? Pode falar um pouquinho? Mas não é novo só para nós, é novo para todo mundo. Então, a gente também entende que tem um processo de reconhecimento dessa situação, mas a gente também gostaria cada vez mais de ter esse reconhecimento de ser um mandato coletivo, né? Elisa, não tomo decisão sozinha. Sim. A assinatura acaba sendo sua, a assinatura é minha, mas a decisão é nossa, né? Sim, as frentes coletivas são todos os mandatos coletivos do Brasil, sendo de vereadores, de deputados, e nós temos uma reunião uma vez por semana. Então, o que nós discutimos nas frentes coletivas? Como que está sendo esse movimento dentro de cada gabinete, como está sendo esse movimento dentro até mesmo da própria Câmara Municipal, né? E é muito importante para a gente, porque daí você percebe que aos poucos estamos conquistando espaço. E é uma coisa que a gente sempre fala lá na frente coletiva, que lá somos um coletivo do Brasil todo, sim, que em alguns momentos tem algumas dificuldades que são iguais, mas ao mesmo tempo a gente compartilha de que outros já conseguiram conquistar um outro espaço, como por exemplo o pessoal de Belo Horizonte, de quererem colocar as 6 mulheres dentro do plenário junto. Mas eu vejo que por ser diferente, a gente já está fazendo um movimento em que vai chegando aos poucos, que nada mais é, né, essa democracia da gente saber ouvir e trabalhar em coletivo, sim, que é o que nós falamos aqui, até mesmo o coletivo não é só eu, a Elisa e o Rafa, e sim os próprios munícipes, né? Nós estamos aqui como porta-voz, mas eles têm que ser ouvidos. Não adianta a gente estar aqui até mesmo por conta deles. Eles apostaram na gente. Então, é nossa obrigação saber ouvir, é a nossa obrigação saber acolher, e assim a gente vai trabalhando esse diálogo de um coletivo aqui em Taubaté, né? Sim, exatamente. Agora, entrando de fato na nossa pauta, que a gente tinha conversado aqui antes, vamos falar do mês da consciência negra, porque envolve isso de diálogo, de acolhida, de discutir direitos sempre em conjunto. Teve vários eventos, né? Teve live, teve palestra. Conta pra gente, não sei qual das duas aqui vai falar primeiro, como foi isso? A gente acabou de entrar em dezembro, mas ficou esse tema pendente aqui do programa passado. Então, queria que vocês comentassem o assunto. Com certeza, o lugar de fala é da Dalgisa, ela vai falar pra gente. Tem uma coisa que as pessoas sempre falam, por que mês da consciência negra? E aí é onde eu falo que, quando se fala de consciência negra, é pela questão do próprio preto, de não ter esse local de fala. Eu falo que o fato de eu estar aqui já é uma resistência muito grande. Sim. Né? Eu, como mulher preta, de estar dentro da política, dentro do primeiro mandato coletivo aqui, fazendo história na cidade. São duas categorias, né? Ser uma mulher por si só e ser uma mulher negra. Exatamente. E quando se fala de consciência negra, essa data, ela foi instituída por conta de Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares, que foram grandes líderes do quilombo, que lutou pelo povo preto para a libertação. Então, por isso que existe essa data, pela questão da desigualdade social, pela questão da discriminação, pela questão de o povo preto ser esquecido. E eu falei isso em campanha, que nós podemos ocupar qualquer espaço. Então, quando se fala de consciência negra, quando se fala da gente estar nesse local, é nessa situação. Até mesmo quando fala assim, mas por que consciência negra? É por conta disso, de entender o porquê, de fato, da história do povo preto e de ser esquecido. E, para isso, e é uma coisa que eu sempre falo, Tânia, que aqui em Taubaté nós temos a Rua 4 de Março, que é uma das principais ruas da cidade, que ela tem esse nome porque aqui em Taubaté os escravos foram libertos no dia 4 de março de 1888, e aqui mesmo na Câmara Municipal tem um quadro imenso que retrata esse movimento que aconteceu aqui na nossa cidade, esse momento histórico. Precisa ser falado disso, não só no mês de novembro, mas o ano todo, né? E aí, nós do gabinete resolvemos fazer essa ação do mês da consciência negra porque não temos o 4 de março. Sim. Então, tivemos lives falando sobre o assunto, tivemos uma ação na Praça Dom Epaminondas que foi muito importante, sarau, muito importante mesmo. A gente tem foto do sarau, a gente pode pedir para a produção colocar enquanto a Dalgisa vai contando como foi. Colocar a primeira foto para a gente, do sarau preto.
Já começa com essa foto maravilhosa. Né? A ideia desse sarau é de trazer esse movimento mesmo, já que na história, no 4 de março aqui, foram 3 dias de festa, né? Então a gente traz os artistas pretos da cidade para mostrar o seu trabalho, seja através de um grafite, seja através de poemas, seja através das danças populares, né? E aí aqui, ó, nós temos o artista, o Santeiro, né? Ele é um grande artista daqui da cidade e trabalha com barro. E ele foi tão receptivo nesse sarau que ele acabou montando na hora um fogão de lenha e serviu café para as pessoas ali na praça. Então, você vê que o movimento, né, até mesmo nesse período de pandemia, as pessoas precisam ser acolhidas. E o que eu achei mais importante, ó, nós temos aqui neste caso a artista bailarina Poli Nunes, que é maravilhosa e fez uma apresentação fantástica também. E super, quando eu fiz o convite, ela falou assim, não, eu quero estar. Nem que seja 5 minutos, mas eu quero passar por ali. Sim. Então, você vê que todo mundo estava com sede desse movimento para que esse sarau acontecesse. E foi muito rápido. Nessa foto, nós temos o pessoal do Samba de Roda, que é do mestre Lazzarini, né? Que também esteve conosco e aceitou de primeira o movimento. E aí nós temos o pai de santo, o pai Galdino, que ele levou também o pessoal do terreiro dele e fizeram uma apresentação com vários cantos dos orixás. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, Tânia, foi que o Estado ele é laico, né? Sim. E o que mais me emocionou nesse dia na praça foi que na nossa frente tinha o pessoal da igreja Poema. E eles também serviram café para as pessoas que estavam ali e eles também compartilharam com a gente desse movimento. Exatamente. Então, o mais importante é que teve um diálogo, né? Neste caso, temos aí o professor Jeff com o Street Dance, que foi lindo também, eles abriram o nosso sarau. E o artista Valdir, que ele é grafiteiro aqui na cidade e fez esse trabalho lindo na praça. Ele desenvolveu 2 quadros nesse movimento, que foi das 9 até 12:30, né? Muito bom. E também o casal, que é a Juliana, né? A Juliana Gil, e o esposo dela, que é o DJ Cabelo, que também compartilharam com a gente. E o que eu achei mais interessante é que quando eu fiz o convite deles, falaram assim, nossa, mas é um sarau preto, o que a gente vai fazer aí? E é onde eu falo que, muitas vezes, o preto, ele não tem voz. Então, precisa-se o povo branco, que entende a nossa luta, ser nosso porta-voz, ser nosso escudo, para que assim possamos ser escutados. Então, achei muito importante também tê-los conosco nesse movimento. E as músicas que eles trouxeram também foi sensacional. E aí é a roda de jongo, né, que é o jongo crioulo daqui da cidade, que eu e o Rodolfo idealizamos esse projeto do jongo crioulo. Ele esteve na Bahia com o pessoal da capoeira e ele voltou de lá com essa ideia. Então, a gente ficou durante 2 anos estudando sobre os jongueiros daqui da cidade. E depois disso, a gente desenvolveu, em 2014, o jongo crioulo. Colocamos ele, tiramos do papel e nasceu na Biblioteca Zumbi dos Palmares. E a gente também tem uma palestra, né, na Escola Urbana, são 3 fotos, se não me engano. Como foi falar para os adolescentes? Ah, sim. Na Escola Urbana, eles fizeram, né, um movimento lá do Dia da Consciência Negra e os alunos fizeram esse convite juntamente com o diretor para que eu falasse sobre a minha história, de onde eu vim, que eu sou da periferia, né, nasci no Morisco, na Martin Luther King. E falei da questão de eu ter recebido bolsa, de terem esse olhar para a minha pessoa. Sendo assim, eu acho que eu estando aqui nesse local, né, nesse lugar de fala agora, eu tenho a responsabilidade de fomentar e mostrar para esses jovens que eles podem chegar aonde eles quiserem também. Com certeza. Agora, mudando de assunto, para a gente correr um pouquinho com a pauta, Elisa, você até mencionou um pouquinho antes a audiência dos conselhos. Foi uma vitória, né, que você mencionou aí nos destaques do ano. A gente também tem uma foto para ilustrar. Os 3 sentadinhos ali na mesa, foi no dia 24 de novembro. Foi longa a audiência. Foi longa a audiência. O saldo foi positivo, então? O saldo foi muito positivo. Inclusive, dessa audiência, nós levantamos várias questões que foram colocadas pelos conselhos, né? Fizemos requerimento quanto a essa audiência. Essa foi a primeira audiência que foi presidida por nós, né?
uma audiência nossa, aliás, pedida e presidida por nós, né? Foi muito importante para a gente, porque, como eu falei, nós acompanhamos os conselhos aqui da cidade, nos dividimos, né? Nós 3 acompanhamos. Então, essa audiência de extrema importância para a gente mostrar para a população que existem esses conselhos. Me lembro de um conselheiro falando empolgado, motivado para a população levar até o conselho as questões, porque o conselho tem essa prerrogativa também de encaminhar, de resolver também questões da população e de fiscalizar também, né? Então, essa audiência realmente foi muito importante e já está rendendo bons frutos. E teve algumas críticas também, né? Acho que o conselheiro de saúde também fez algumas críticas da prefeitura, a relação entre eles. Então, vai render um caldo essa audiência aí. Sim, com certeza. Eles têm também um problema sério em relação ao local que fica abrigado, quase a maioria dos conselhos, né? É uma casa que precisa de reformas, de ajustes, então... E tem essa questão com o executivo também, né? Que precisa melhorar essa relação e esse atendimento. Às vezes o CONDEF, por exemplo, com o Conselho da Pessoa com Deficiência, faz ofício, não é respondido ou demora, enfim. Então, com certeza, essa audiência será muito frutificadora. Agora, já que você falou aí nessa relação com o executivo, um meio do vereador ter uma relação com o executivo através de requerimentos. A gente tem uma lista aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais ou menos requerimentos para a gente dar destaque. Começar com o primeiro, então, requerimento que pede informações sobre a maternidade e o HMUT. Exatamente o que em relação a eles? Então, é uma pauta também que eu defendo muito, a questão da maternidade, né? Como eu sempre falei, por enquanto eu sou a única mãe do nosso gabinete, né? E trago isso, a gente... Com a pressão para dar o giz agora. A gente participou da audiência da maternidade, que teve em setembro, o vereador Gessé pediu, foi muito bacana. Nós já fizemos alguns requerimentos, já fomos ao HMUT 2 ou 3 vezes. Então, nesse requerimento em específico, a gente questiona novamente o executivo com relação à estrutura da maternidade, né? A gente tem hoje uma estrutura bem assim... precária mesmo. As mulheres, quando vão ter filho, e a gente tem aí a importância do parto, de ter um parto normal quando é possível, né? E quando elas vão ter filho, elas saem de um local e passam para o outro por um corredor enorme que é aberto, inclusive. Tem telhado, mas aos lados é aberto. Então, se está chovendo uma chuva de vento, imagina a gestante, a parturiente passando ali. É um estresse desnecessário. Desnecessário no momento que é tão importante que a atenção da mulher esteja voltada para aquele processo do parto, né? Então, nós perguntamos sobre essa estrutura, sobre as alas, quando que pensam em fazer, né, uma reforma, uma ampliação. Inclusive, perguntamos aqui novamente sobre a sala de pré-parto, né, e pós-parto, as salas PPPs, que inclusive os vereadores Bob e Gessé anteriormente enviaram emendas para que essa sala fosse constituída e até agora a gente ainda não tem na nossa cidade, do nosso tamanho que é, do tamanho que é a nossa cidade, uma sala. Foi uma promessa de campanha do Saúde. Inclusive, foi uma promessa do prefeito, né, de que as crianças, que os taubatianos não nascessem em Pinda ou em outros locais, né? Então, a gente traz também muito, eu falo bastante com o secretário, com o prefeito também, da importância da gente ter esse olhar para a maternidade da nossa cidade. E para o câncer de mama também, né? Exatamente. Falta equipamento, a fila tá grandinha, até por causa da pandemia, né? Isso. E também a gente fez esse requerimento sobre a questão do tratamento do câncer de mama, inclusive na audiência também sobre maternidade, também era sobre o câncer de mama, né? Nós tivemos algumas munícipes que entraram em contato com a gente para entender como é que estava essa fila, porque já estão aguardando desde junho um atendimento, o tratamento, né? Então, inclusive, deste requerimento, a gente já teve resposta, que a Secretaria de Saúde está trabalhando, né? Inclusive, o doutor André Girardi eles estão vendo todos os esforços para que ele possa também realizar pequenas cirurgias no HMUT, né? Isso foi uma questão também que foi levantada na audiência. Porém, em alguns casos, fica para a Diretoria Regional de Saúde, que é o Estado, e aí a gente não tem tanto o que fazer, porque tem a fila do Estado, né? O sistema CROSS acaba atrapalhando, né? Em alguns momentos facilita, mas em outros dá esse problema. Agora, para encerrar, a gente tem 3 aqui que envolvem crianças, juventude, que é requerimento que pede informação sobre adesão ao programa Criança Feliz. Isso. Sobre a política de primeira infância e o Conselho Municipal da Juventude, sobre a efetivação desse conselho. Dá para dar uma apanhada das ideias, porque o nosso tempo está curto. Rapidinho. Criança Feliz e política primeira infância, né?
Também nessa vibe da maternidade, eu trago muito essa coisa da primeira infância, né? E nosso mandato traz muita questão da educação. Então, a gente está questionando o programa Criança Feliz, que é do governo federal, se a gente fez adesão. É muito importante isso. E mais importante ainda é essa criação da política municipal de primeira infância na nossa cidade. Os resultados, os dados de uma primeira infância bem cuidada, bem, né? A criança que consegue ter uma primeira infância com toda a atenção, a gente tem muitos recursos no futuro, a gente tem muitos benefícios no futuro, né? Inclusive a diminuição na saúde, nas filas de saúde, né? Da saúde muitas questões, né? E então nós fizemos requerimento perguntando se o nosso prefeito aderiu a esse programa e perguntando também no município como está a política de primeira infância, se existe e se não existe, qual o prazo para a gente fazer isso e trabalhar para isso. E a última em relação ao Conjuve, esse foi um imbróglio maior, infelizmente, não era isso que eu queria falar aqui, mas foi um imbróglio... Tem que falar, a gente está aqui falando de fiscalização, né? Esse foi um imbróglio grande, esse Conselho da Juventude é de 2016, ele já foi aprovada a lei e não foi efetivado o Conselho. Agora, para efetivação, né, entrando em contato, o CMDCA entrou em contato com a gente também, e estão também buscando informações sobre isso, buscaram muitas informações sobre isso. Munícipes vieram até nós perguntar, porque inclusive jovens interessados nesse conselho, né? E aí o conselho não tinha uma secretaria, então na lei ele tinha que ter uma secretaria onde ele seria acolhido e não tinha, já era um problema. E tinha uma questão de paridade também, que o CMDCA entrou com um pedido de paridade maior da sociedade civil. E aí isso tudo foi um processo, foi ver se poderia e constatou-se que pode. Então, infelizmente, a lei que a gente tinha não vai poder ser efetivada, a gente precisa que o prefeito envie uma nova lei para a gente, de fato, votar novamente e instituir o Conselho da Juventude no nosso município. Então, esse último requerimento foi para quando isso vai acontecer, porque a gente precisa que isso aconteça. Então, desses 5 requerimentos que a gente mencionou, algum já teve resposta? A gente já teve resposta do HMUT, da maternidade, e do procedimento de câncer de mama. Estamos aguardando as outras respostas. Então, vamos aguardar aqui Só que a gente não pode aguardar durante o programa, porque deu tempo dele. Mas, como eu sempre falo, a gente vai querer saber essas respostas nos próximos programas e que a Prefeitura responda direitinho, né? Porque já teve vereador aqui reclamando da qualidade da resposta. Exatamente. A gente também já teve esse problema das respostas virem muito genéricas ou não virem a resposta, né? Estamos vendo. Vou ver, te aviso. Então, a gente... aguarda que venha, e se não vier, a gente vai fazer requerimento e vai buscar o que está acontecendo. Exatamente. É o trabalho do vereador e é o trabalho da população ficar em cima também, porque é o nosso dinheiro, é a nossa vida que está em jogo. Obrigada, vereadora Ana-Lisa, pela participação de vocês. Muito bem-vindas, como sempre, que venham mais vezes agora ao nosso estúdio, agora que estrearam aqui no nosso estúdio. E você que nos assiste e gostou do programa, quer ver de novo, quer mandar para alguém, vai lá no site, vai no YouTube, é super fácil, né? Compartilha, cola, todo mundo sabe fazer. Agora, se você quiser continuar assistindo a nossa programação, eu recomendo, porque tem coisa nova que você ainda não assistiu, que está bem bacana, eu garanto. Eu agradeço a audiência de vocês, como sempre. Continuem se cuidando. Máscara é importante, por favor. Vamos deixar o vírus em 2021? Por favor, a gente não quer ele não em 2022. Então é isso. Continuem com a gente. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada.